ele é um programa que não é novo, né? A experiência bastante significativa que a gente já tem vinculada com o programa, é um programa que começa em 2003, o Conceia tem um papel muito importante nele, e ele é parte fundamental da estratégia Fome Zero. Além do Ministério do Desenvolvimento Social, o nosso ministério, como dizia o nosso ex-ministro Patrícia Ananias, nosso ministério irmão, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também é executor do Programa de Aquisição de Alimentos. Então, somos nós, o MDS e MDA, que operamos o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Como disse a Mariana, é o programa que a gente tem com a CONAB, a principal parceria, exatamente pela capilaridade que a CONAB tem. A CONAB está em todos os estados brasileiros, né? Então, tem na sua missão o papel de trabalhar a questão do abastecimento, que não é só, né, uma coisa ou outra, mas é uma complexidade bastante grande. E com essa missão, então, ela é a principal parceira na execução do MDS, mas também do MDA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Depois, os estados, a gente vem aumentando paulatinamente a parceria direta, né, com os convênios com os governos estaduais na execução do programa. Hoje que a gente devemos estar com uns 15 a 18 estados, alguns renovam, outros não, mas enfim, participando da execução direta. E os governos municipais também executando diretamente conosco o Programa de Aquisição de Alimentos. E o que faz basicamente o programa, no caso do MDS, o PA do MDS? Ele prevê que a gente faça essa compra, né, dos produtos produzidos pelos agricultores familiares, prioritariamente assentados da reforma agrária, dos povos e comunidades tradicionais, com base na distribuição desses alimentos, né, para a população que está em vulnerabilidade ou insegurança alimentar. E a orientação forte que a gente tem feito, esse é um debate permanente que a gente faz lá, é que o programa ele tem esse componente, precisa ter esse componente de articulação. Portanto, ele tem que prioritariamente abastecer a rede de equipamentos de segurança alimentar, ou seja, os bancos, as cozinhas, os restaurantes e a rede socioassistencial, que é a nossa articulação com a assistência social. Qual que é o nosso entendimento? É a potencialização da política. Não faz sentido você ter um programa que não dialogue com as políticas do próprio Ministério e que não dialogue com a política geral de segurança alimentar. Então, não pode estar descasado no município o programa de aquisição de alimentos do restaurante popular, da cozinha comunitária, do banco de alimentos. Ele tem que estar profundamente vinculado, né? Como deve também os CRAS participar ativamente desse processo. Muita gente fala assim, mas como é que os CRAS vão participar disso? Ora, tem uma possibilidade imensa, né? Desde ele ser a porta de indicação para a rede socioassistencial que está recebendo, porque ele está no território, ele conhece ali o conjunto das entidades que prestam assistência social naquele território, sabe exatamente que tipo de atendimento é realizado, que público que é atendido ali, né? Ele conhece também a rede de equipamentos, deve conhecer a rede de equipamentos de políticas públicas ali, né? Desde as escolas públicas a outros equipamentos de outras áreas que podem estabelecer uma relação de atendimento dos usuários da assistência social. Portanto, ele é um elemento muito importante, aglutina, pode encaminhar, né? Tem alguns municípios que estão conversando conosco, por exemplo, a manutenção de um restaurante popular não é simples, né? Dependendo do estado, o custo da produção de uma refeição é muito diferenciado, né? Você tem estados em que o custo da refeição, né, dia é R$4. Se o município cobra um do usuário, ele tem que subsidiar 3. No final de um ano, isso é muito significativo, né? Não fica em menos a manutenção de um restaurante popular, com pessoal, alimentação, a produção, tudo isso, não fica em menos de 1 milhão, 1.700.000, é a média, né, do custo do restaurante popular ano. Bem, muitos municípios começam a discutir a ideia de você começar a estabelecer preços diferenciados na rede de equipamentos.
é uma coisa que a gente acha que é possível, desde que o público a quem esse equipamento é destinado prioritariamente não tenha prejuízo. Aí a assistência social tem um papel importante, né? Por quê? Porque o restaurante popular é para todo mundo. A ideia é que ele continue sendo, né? Não é um espaço que você, só alguns que podem acessar. A ideia é que seja aberto ao conjunto público, inclusive por conta da convivência, da articulação cultural, do espaço que propicia, né, da convivência que um restaurante popular propicia. Mas é possível você dialogar, e se a assistência social participa, se no território onde está colocado o restaurante você tem um CRAS e ela se dispõe, por exemplo, a trabalhar a lógica da indicação, né, das famílias usuárias do restaurante popular, que são do Bolsa Família, que estão no cadastro único, você tem uma forma de separar, e é algo que você pode fazer dialogando muito fortemente com a população usuária desse equipamento. E essa distinção, eu tenho convicção que tem usuário que não vai se chatear por pagar R$1,50 a mais do que pagam outros usuários em função da sua própria condição econômica, por exemplo, né? Bem, então, são construções possíveis. Mas por que o PA tem uma importância grande com a rede de equipamentos? Porque exatamente ele vai propiciar, se bem articulado, uma diminuição desse custo, né? Tem muito prefeito que às vezes quer estabelecer, mas na hora que a Secretaria do Planejamento, na hora que a Secretaria da Fazenda, o setor de orçamento começa a fazer as contas, aí começa a dizer para o prefeito que não dá, que é muito caro, que não é possível. Às vezes até desanima, né, o gestor a colocar a política em prática em função de custo. E a gente quer então que esses recursos eles sejam o máximo potencializados. Se o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos ou o CONAR tem esse diálogo, parte dessa aquisição de alimentos, é óbvio que a gente sabe que nem sempre você vai ter toda a produção necessária do programa de aquisição de alimentos para abastecer o restaurante, mas parte do que você puder abastecer, com certeza já diminui o custo, né? É a mesma situação da rede socioassistencial. A rede socioassistencial tem uma demanda muito grande e quando ela fornece alimentação, o custo da alimentação é um dos custos mais altos, não é o único, né? Se ela não recebe do banco de alimentos, né, e o PA abastece o banco de alimentos, o custo dessa rede socioassistencial diminui, né? Então, é essa forma que a gente quer que os recursos do programa de aquisição de alimentos cheguem nas pessoas, né? Cheguem, e precisa ter esse processo de integração, de diálogo, de conversa, né? É preciso ter um processo de participação e de controle social nesse processo, né? Para a gente poder fazer com que o programa cumpra de fato o seu papel.